Que a paz de Jesus permaneça em nossas mentes e corações, hoje e sempre. O estudo desta noite, o Livro dos Espíritos, não é propriamente uma pergunta, é um item, mas que seguiu a numeração subsequente do Livro dos Espíritos, é de número 59, em que Kardec trata das questões e das contradições, pelo menos aparentes, dos textos bíblicos e da ciência. Exatamente por esse motivo, ele colocou essa pergunta, ou uma espécie de ensaio, na primeira parte do Livro dos Espíritos e no capítulo em que ele trata da criação. Efetivamente, o homem sempre teve esse desejo, essa vontade de conhecer o universo, de onde vieram as coisas, como foram feitas, o universo, por que é, e como é, e teve início, teve fim, e assim as outras perguntas foram se multiplicando, se existiu, se não existiu alguma coisa antes, enfim, essas perguntas foram se multiplicando, mas as respostas ainda não vieram na totalidade, embora muitas das respostas à época, nos primórdios, nos tempos iniciais, dadas pela mitologia, pelos mitos e pelas religiões, muitas dessas chamadas teorias já foram superadas e hoje são contempladas outras teorias até que se contrapõem a essas. Efetivamente, nós espíritas queremos estudar sempre tudo, porque o nosso querido codificador Allan Kardec já nos disse: espíritas, amai-vos, primeiro mandamento, espíritas, instruí-vos. Eis agora, porque nós estamos sempre buscando também o estudo. Essa é uma orientação do Espiritismo que, aliás, nos dá orientação, nos dá sinalizações para nós começarmos a investigar, e se os cientistas fossem mais bem dispostos para com essas inovações, muito colheriam dessas informações e sugestões, sinalizações da doutrina espírita para desenvolverem as suas próprias pesquisas. Kardec, então, optou por essa linha da religião. A questão da criação, que é a que está em pauta aqui, merece e é sempre estudada a partir de três vertentes: a vertente religiosa, a vertente filosófica e a vertente científica. Kardec, já vimos, optou pelas religiosas e, do ponto de vista da criação, tratou de formação do mundo, da Terra e seu movimento, e o surgimento do homem e o povoamento da Terra. Basicamente são esses. Os itens estão detalhados com cálculos, inclusive, das datas propostas pelas sugestões, pelas teorias bíblicas, e o grande objetivo de Kardec é exatamente este: é provar que nós, na doutrina espírita, não devemos e não podemos nos fixarmos e firmarmos convicções e juízos de valor, deletando, acabando com determinadas teorias, porque ao longo do tempo essas teorias podem vir a ser restabelecidas e novas descobertas poderão vir à tona, inclusive comprovando isso, e é exatamente o que está posto em A Gênese, no capítulo 1, no item 55. Então, quando Kardec trata do movimento da Terra, nós sabemos que o movimento da Terra se move, mas antes, inclusive na época de Aristóteles, de teólogos, filósofos e sábios, a Terra era considerada imóvel e era o centro do universo. Ora, isso já caiu por terra já faz muito tempo, nós sabemos, mas é em função disso, dessa clausura mental das estruturas vigentes, que houve muitas perseguições para as mentes que pensavam diferente ou que buscavam novas possibilidades de investigação, e nós vamos citar, pelo menos, Galileu. Nós sabemos que Galileu foi um iniciador, digamos assim, o formulador do heliocentrismo, quer dizer,
a Terra se move em torno do céu, o heliocentrismo contrapondo-se ao geocentrismo, que inclusive era partilhado por Aristóteles, como já vimos. Então, as perseguições se fizeram para Galileu, supõe-se que a mãe de Galileu teria queimado todos os seus papéis, documentos, pesquisas, em função do seu desejo, claro, se entende muito bem, de não haver provas para a condenação do seu filho, porque nós sabemos que a Inquisição, e já vimos que a igreja partilhava desse geocentrismo, então, para livrar seu filho da fogueira, possivelmente, e então ele foi questionado, mas renunciou à sua própria teoria, mas dizem, atribui-se a ele uma frase que parece que já teria sido usada antes dele, que depois daquela investigação toda ele falou, Epor se move, Epor se move. Além de Galileu, outra mente investigativa trabalhou essa questão, que é Filippo, chamado Giordano Bruno. Giordano Bruno chegou, naturalmente, a formular com mais especificidades essa teoria heliocêntrica. Que disse ele? Ele disse que o universo é infinito. Ele disse que o espaço era povoado de astros e de mundos como o nosso, e que não havia nem centro nem circunferência, posto que era infinito. Então, é nessa conjunção que Giordano Bruno, mas ele foi morto na fogueira, foi vivo para a fogueira, condenado a essa morte terrível, porque pensava diferente. Por isso ele é considerado um herói ou um libertador do pensamento, considerado um ícone da liberdade de pensamento. Então, essa questão da liberdade do movimento da Terra está assim posto pelo heliocentrismo, que também teve, naturalmente, nomes conhecidos que nós temos, não é? Copérnico, Kepler, isso tudo, toda essa discussão foi do século XII ao século XVII, e no século XVIII foi considerada, então, a Revolução Copérnica para afirmar definitivamente essa teoria. A criação, isso é uma questão que Kardec coloca sobre o movimento da Terra. Já uma outra questão que diz respeito à criação do mundo, diz a Bíblia que foi feita em 6 dias por Deus no ano 4000 antes de Cristo, e que a Terra foi criada do nada. Então, essas questões foram sendo divulgadas e perpetradas. Então, mas Kardec pergunta, houve um erro dos textos bíblicos, das letras bíblicas? Não, é que tudo é alegoria, porque nós sabemos pela ciência que essa data, os 4000 anos antes de Cristo, e o surgimento da Terra do nada, tudo isso é alegórico, é figura, como nós também temos essas figuras no Evangelho de Jesus. E então teria surgido a Terra assim, dessa maneira, e nós sabemos que esses 6 dias hoje são alegoricamente representativos de milhões de anos em várias camadas da Terra, que nós estudamos com a geologia, e isso também responde pela questão de Adão, que é tido como o primeiro e único homem que deu origem a toda a humanidade. Ora, nós sabemos que está lá em Livro dos Espíritos, na pergunta 50, os Espíritos dizem ao nosso querido codificador que ele não foi o único e nem foi o primeiro. E também, na pergunta subsequente, a número 51,
os espíritos concordam que ele viveu em 4000 antes de Cristo. Moisés e a ciência, citados por Kardec, situaram o surgimento do homem como o último momento na ordem da criação. E essa formação do mundo e tudo mais, em 1654, Kardec faz bastante bem essas contas, de modo que a geologia não encontrou, nas camadas primitivas da Terra, que contam a própria história de nosso planeta, não encontrou vestígios, indícios da presença nem do homem, nem dos animais antes disso. Também há aquela questão que Kardec também explora bastante bem, dos cataclismos, aquela questão de Noé, que colocou todo mundo dentro de um barco e aquele cataclismo destruiu toda a humanidade. Então, essa é uma questão de raciocínio filosófico e também até de matemática, porque quando Kardec faz esse cálculo, ele próprio diz, então sobraram 600 anos para aquele homem de uma família só, um único homem, com os seus descendentes, terem povoado todos os países, todo o mundo conhecido daquela época, e também terem se elevado da ignorância própria do estado primitivo para desenvolvimento intelectual. Por que isso? Porque na época em que os hebreus foram para o Egito, eles encontraram um Egito completamente povoado e muito adiantado. Também no caso das Índias, isso aconteceu e dessa maneira isso se tornou insustentável, inclusive não só do ponto de vista matemático, mas do ponto de vista geológico, contrariando todas as leis, inclusive antropológicas, e a diversidade das raças também dá conta disso. Então, isso está esclarecido pelos espíritos orientadores da humanidade em O Livro dos Espíritos e também em A Caminho da Luz, pelo nosso querido mentor Emmanuel. Nessa linha de raciocínios, qual foi o objetivo de Kardec, tratando aqui no Livro dos Espíritos 59? Ele quis, com isso, mostrar que determinadas situações dos textos bíblicos antigos são alegorias, que nós devemos nos relacionar com essas informações, levando em conta que são alegóricas essas propostas. E, além do mais, que nós vamos, à medida que vai avançando a ciência, nós vamos comprovando ou não as determinadas teorias, portanto, nada de rigidez mental, preconceitos assim subsequentemente. Essa é uma questão que Kardec desenvolve muito bem, mas esse foi o seu objetivo primordial. É que nós não podemos nos estender muito à frente, porque, tendo em vista que a questão da criação não pode ser estudada fora de uma teoria religiosa, teorias científicas e teorias filosóficas, nós vamos muito rapidamente, porque o nosso tempo para esse estudo é muito reduzido, considerando-se a amplidão do tema, nós vamos então ver algumas teorias filosóficas, e nesse caso, que é o caso da criação, nós precisamos abordar pelo menos duas das várias acepções da palavra criação, dado que este é o tema não só da parte em que está esse item 59, mas também porque é o item central dessa número 59. Então, existe uma questão que a primeira acepção da criação é uma produção divina de algo que foi criado ou construído a partir de uma realidade pré-existente. No caso, poderia ser de um caos anterior, e então Deus teria criado, a partir dessa realidade anterior, pré-existente, que é o caos, uma ordem ou um cosmo.
que nós sabemos que esse é o sentido da palavra cosmo em grego. A outra acepção que nos interessa muitíssimo, porque é da tradição judaico-cristã, está em Gênesis, está em Eclesiastes, é a da produção divina de algo que veio do nada. Essa é um conceito e uma teoria que é chamada de creatio ex nihilo, ou seja, a criação vindo do nada. Claro que existiram, e hoje também ainda há alguns que questionam isso, e aí chamam esse outro princípio de creatio ex nihilo nihil fit, quer dizer, do nada não pode vir nada mesmo. Mas essas são questões outras que vamos ainda discutir, poderíamos avançar um pouco, mas não é aqui o caso. Vamos tratar, porque essa é a questão da criação, da cosmologia. A cosmologia foi, durante um tempo, um ramo da filosofia, mas depois tomou corpo e se constituiu em uma parte específica e tem um objetivo também específico. Qual é esse objetivo? É exatamente entender ou buscar compreender, investigar a composição, a estrutura e a evolução do universo. Portanto, as mentes que investigaram isso são os cosmólogos. Os primeiros cosmólogos foram os pré-socráticos, os filósofos pré-socráticos. Vejamos apenas um exemplo dos pré-socráticos, que é Pitágoras. Pitágoras nos falou muito, e de uma forma muito poética, muito linda e muito avançada, dos movimentos dos corpos celestes que seguiam rigorosamente leis imutáveis. Nós vemos que isso está muito atual, naturalmente, e nessa linha da cosmologia, nós já até citamos o geocentrismo, que foi abraçado por Aristóteles. Então, nós temos aí uma relação com o universo, uma relação com Deus em outro sentido, mas muito próximo, a relação de Deus e o mundo. Então, o que quer isto dizer? Essa relação é tida como sendo, por exemplo, do ponto de vista do helenismo, da Grécia clássica, ela é bilateral, ou seja, tanto a divindade quanto o homem, e ela é recíproca. Mas há um outro entendimento de que essa relação é unilateral e subordinante. É exatamente essa que nos interessa, porque ela está presente no judaísmo e no cristianismo. E nós perfeitamente sabemos por quê, mas aí existe uma questão fundamental. Então, por que é que se recorreu à revelação? Porque se essa é uma relação bilateral, unilateral, por que se fala, então, ou precisamos recorrer à revelação? É que a razão não dá conta disso. E por não dar conta da eternidade, então foi preciso criar essa outra, digamos, saída, que nós sabemos que é verdadeira pelo Espiritismo, que é a revelação. Por isso nós falamos da primeira revelação Moisés, a segunda Jesus e a terceira o Espiritismo, que estudamos aqui a partir da obra monumental de Allan Kardec na codificação. Então, porque os próprios espíritos também dizem isso, eles disseram que o homem não consegue entender a eternidade. Platão já nos falou sobre isso. Nós, o homem, nós não podemos entender ou captar o conceito nem o que é efetivamente a eternidade, nem o infinito. Porque, diz-nos Platão, nós somos seres criados, portanto, não somos infinitos. E não somos eternos, porque estamos dentro da criação. E não podemos entender
assim, o infinito. O infinito para nós, dentro da nossa capacidade de raciocínio, nós ficaríamos sempre pensando: o infinito é uma coisa que tem milhões e trilhões e quatrilhões e quintilhões de quilômetros, mas isso não é o infinito. Assim como a eternidade também não é uma contagem, uma superposição e uma multiplicação de tempos. Isto não é a eternidade. Mas esta é a nossa situação como seres situados nesse contexto e nesse contexto da criação divina. E nessa relação de Deus e o mundo, nós temos que muitos homens, então, nessa relação bilateral e recíproca, muitos acharam que o politeísmo, acreditaram em muitos deuses. Em A Caminho da Luz, o nosso querido mentor Emmanuel nos fala de, em certo momento, em Roma, havia 38 mil deuses que eram adorados. Mas ele também dizia que havia, dentro de algumas casas ou de grupos, de famílias, havia uma espécie de um deus, digamos assim, destacado ou preferencial. Isso é enoteísmo, que é o culto a um deus adstrito a uma tribo ou a um grupo social. Nesse particular, nós já temos até também o depoimento de Emmanuel nesse sentido. Mas, como os pré-socráticos, nós já falamos, buscavam a origem do universo, e eles eram os cosmólogos, eles acharam, por exemplo, mas de onde vem o universo? Ele foi feito de quê? De que coisas foi feito o universo? Para Tales de Mileto, da água. Para Anaximandro, era o áperon, uma coisa indefinida que criou o universo. Já para Anaxímenes, era o ar. E, assim, subsequentemente, Heráclito era uma unidade divina, mas de fluxo incessante. Em contrapartida, Parmênides é o filósofo da impermanência, da imobilidade, da eternidade, enquanto que Anaxágoras, nosso querido professor de Sócrates, para ele era nous, que significa mente. Vejamos o avanço desse espírito. E para Sócrates, a razão suprema. Já para Platão, é o bem. Todas são as figuras como eles entendiam a criação, de onde surgiu o universo, e nós vemos que aqui muitas propostas são inconsultas, são muito sutis e praticamente muitas não materiais. E já Aristóteles, que tem um pensamento de feição materialista, Aristóteles nos falou sobre o primeiro motor como sendo, digamos, Deus, a primeira coisa. Já Plotino nos fala sobre o uno, que é alguma coisa também indefinida, mas que foi criando o mundo em emanações. E nessas emanações criavam as realidades que nós vamos entendendo até chegar à matéria e também nos desdobramentos de vários tipos de matéria. Já Santo Agostinho, evidentemente, o nome da patrística da igreja, Santo Agostinho considerava, e considera, ainda hoje nós sabemos, Deus como o criador do mundo e um ser onipotente. Já Tomás de Aquino prefere abordar, do ponto de vista filosófico e racional, o conceito de Deus. Leibniz, que nós conhecemos tão bem também, nos fala tão poeticamente da mônada suprema. E Kant, por exemplo, coloca Deus como um postulado da razão prática, não da razão pura, que é o intelecto. Fichte, um outro filósofo, considera que ele é a ordem moral do mundo, Deus. Schelling considera que é o infinito. Kierkegaard e outros tantos filósofos também consideraram isso, mas mais ou menos nós já temos aqui um brevíssimo panorama de como o homem foi se relacionando com Deus para buscar e nomear
essa relação de alguma maneira. Já falamos tão rapidamente sobre a vertente das teorias religiosas, a vertente das teorias filosóficas, e agora vamos também rapidamente falar sobre as teorias científicas. Hoje, a teoria mais aceita é a do Big Bang, que nós sabemos é uma grande explosão, mas não no sentido da explosão que nós vemos quando, lamentavelmente, jogamos granadas ou bombas. Não é esse tipo de explosão. É a explosão no sentido da expansão do próprio espaço. E, nesse caso, nós concluímos, e pelo Big Bang se conclui, que, então, o espaço não existia antes. A visão da ciência é que o espaço, nessa hora, nesse momento, não existia. E, portanto, o espaço não era infinito. Mas Kardec fez essa pergunta aos espíritos orientadores da humanidade. O espaço universal é finito ou é infinito? Os espíritos orientadores da matéria, da humanidade, responderam: o espaço é infinito. Observam eles, respondendo a Kardec, até porque, de acordo com a razão, não pode ser diferente. Porque se fosse limitado o espaço universal, a razão imporia determinados questionamentos. Que questionamentos? Bem, se é finito, o que há depois dos limites dessa finitude? Então, não haveria como a razão também dar conta dessa questão, que é ligada, ainda estamos dentro da criação, evidentemente. Então, nesse particular, essa é uma teoria científica, mas nós temos também uma questão muito importante, que é das acepções da palavra criação. E nós já vimos que a criação tem um creatio ex nihilo, nós já vimos, mas há uma criação com maiúscula e uma criação com minúscula. A criação com maiúscula seria decorrente da obra de Deus, que atua diretamente para compor as coisas. Então, nós teríamos, segundo a nossa doutrina, a criação dos espíritos, que, aliás, também sabemos que não podemos acessar essas informações, que são privativas de Deus, porque é quando Deus atua diretamente para obter um resultado. E a criação com minúscula é quando os seres inteligentes da criação operam, atuam para criar coisas. Então, nesse contexto, nós vemos que os espíritos, os seres inteligentes da criação, criam com minúscula, porque eles só criam a partir de elementos que a divindade já propiciou e já disponibilizou para nós, para todos os seres. Então, e em Evolução em Dois Mundos, nosso querido mentor André Luiz nos fala também nessa linha de acepções e conceituações. Ele nos fala sobre a criação, seria com a maiúscula, em que a criação de Deus transcende o tempo, é superior a tudo, fora do tempo. E, portanto, ela é permanente. E há uma cocriação nos termos do nosso querido André Luiz, e há em dois planos essa cocriação, que é dos seres inteligentes da criação, em dois planos. Um plano menor, em que esses seres inteligentes da criação operam, criam, por exemplo, fazem a formação do perispírito, a formação do nosso corpo físico, e nós sabemos que isso tem um tempo de validade. Portanto, não está fora do tempo como a criação de Deus, criação com maiúscula. E existe um outro plano maior nessa cocriação dos seres inteligentes da criação, uma instância, digamos assim, que é o plano maior, em que os espíritos superiores
constituem, por exemplo, o universo conhecido. O universo conhecido, por exemplo, é de planetas. Vamos lembrar que o nosso querido governador do planeta, nosso modelo e guia, Jesus, o nosso irmão de luz, ele fez, junto a outros engenheiros siderais, a modelagem do nosso planeta para que aqui nós pudéssemos ter este cenário maravilhoso em que nós, espíritos endividados para com a lei, pudéssemos ter, como estamos tendo, oportunidades no esforço sagrado da evolução. Mas há aí uma questão: como é que esses seres inteligentes da criação fazem essas criações, tanto no plano menor quanto no plano maior? A resposta é que esses seres inteligentes usam o plasma divino. E com isso eles constroem habitações cósmicas. Esses seres, corpos celestes, que perduram por milênios. E nós estamos habitando um, já referimos isso. Então, por milênios, esses planetas, esses orbes, essas habitações cósmicas de variada tessitura, uns gaseificados, outros sólidos, uns maiores, menores, enfim, com uma diversidade grande, mas mesmo essas criações que perduram milênios também se desgastam e também se transformam. Está lá em O Livro dos Espíritos. Os planetas, os orbes, eles nascem, crescem, amadurecem e morrem. Exatamente, está dentro deste contexto da criação, mesmo no plano maior, como nosso querido mentor André Luiz nos conceitua. E essa cocriação, a que se refere o nosso querido mentor, está muito próxima da teoria dos fluidos. E nós temos exemplos disso, por exemplo, no Livro dos Médiuns, quando nós estudamos o Laboratório Invisível, e também em A Gênese, aquele capítulo Os Fluidos, capítulo 14. Portanto, o universo de Deus é infinito, e o universo conhecido não é o universo dos homens, é o universo conhecido, assim plasmado como estamos vendo, é finito. Aqui entendida também a finitude do tempo e do espaço. Mas então, como é, se há essa questão, como é que tudo permanece? Como é que, apesar de tudo isso, há uma renovação, há uma transformação, mas uma renovação permanente, perene? É que há poderosíssimas energias de natureza divina que são capazes de renovar-se sem degenerar-se. Este é o grande ponto que responde por várias outras questões que nós não podemos também expandir, mas que vamos rapidamente também falar sobre essa possibilidade criada com essas energias poderosíssimas de natureza divina. Elas se renovam, não se degeneram. Por isso, elas estruturam a mente espiritual. E nós, espíritos, estamos dentro dessa estruturação. Elas asseguram a vida, com maiúscula, individuada ao espírito. Por isso, nós temos uma trajetória infinita de evolução, graças a essas energias de natureza divina, e elas também garantem a permanência, a evolução infinitas. Por isso, lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 41, nós vemos que os espíritos informaram a Kardec que Deus renova os mundos e os seres. É exatamente por causa
da natureza divina dessas poderosíssimas energias que Deus faz isso. Portanto, a conclusão a que nós chegamos é a de que a morte não existe no universo. Mas nós estudamos a lei de destruição na terceira parte do Livro dos Espíritos. Como é que isso se resolve? Vejamos, então, a destruição que se dá dentro de sistemas, mas dentro de sistemas fechados. Vamos ver o caso das árvores, que é bem emblemático e fácil de nós pensarmos e raciocinarmos. As árvores têm uma semente, elas nascem, crescem, evoluem, dão frutos, flores, frutos e morrem. Nesse exato momento, o raciocínio filosófico é exatamente esse. Há vida e morte nos sistemas. Há início e fim. Porém, cada fim significa e representa um novo começo. Tanto nesse mundo físico quanto no mundo moral, como nós sabemos que quando o nosso corpo se desgasta, nós temos um recomeço no plano espiritual e depois recomeçamos pela reencarnação e assim subsequentemente. Portanto, e isso acontece nos sistemas fechados e, portanto, dentro de um tema, porque nós já vimos que o que é da criação, o universo conhecido, é finito. Mas, então, a conclusão a que chegamos é de que a intemporalidade absoluta é privativa de Deus. Só Deus está fora do tempo. Mas, então, e Jesus? Jesus, nós já vimos, está lá naquele plano maior, construindo orbes, construiu o nosso junto aos outros engenheiros siderais. É que os espíritos, nós somos envolvidos por uma força, por uma energia. O que fazemos nós? Nós administramos essa energia. Nós articulamos essas possibilidades energéticas. E quando nós fazemos isso, mercê da forma como nós vivemos, escolhemos, vibramos, pensamos, sentimos, nós podemos sublimar essa energia ou nós podemos degenerá-la em função, nós já aprendemos isso, em função dos nossos pensamentos deletérios, das nossas emoções inferiores e assim subsequentemente. Quando ela se degenera, o que acontece? Acontecem explosões nucleares no campo áurico daquele ser que está nesse sentido. O que acontece, então, por dentro, isso é por fora, no campo áurico, na aura, mas por dentro existem implosões atômicas que afetam completamente o corpo perispiritual do espírito que está ali vivendo e participando das próprias possibilidades negativas de pensamentos e vibrações. Isso está, por exemplo, explicando a questão dos dragões que nós encontramos na obra de nosso querido mentor André Luiz, aquela lama psíquica que está lá naquele lugar, e também a questão dos ovoides, fica aí também justificada nessa questão da articulação, da gerência, da administração dessa energia, dessa força que reveste e envolve todos os espíritos. Mas então, se essa força e essa energia pode degenerar-se, ela também pode sublimar-se, já vimos isso, e é exatamente isso que acontece com os espíritos superiores, com as mentes angélicas, com as mentes crísticas, e aconteceu, claro, já com o nosso Mestre Jesus, que é o governador do nosso planeta, a referência máxima de ser mais perfeito que o planeta conheceu e conhece, porque tem, não só ele, mas como as outras mentes angélicas, tem a maior velocidade do pensamento. E, portanto, vibra numa velocidade de ritmos que são insuspeitados pela nossa ciência. Nós não falamos aqui em tempo, já vimos, porque isso já está afastado
dessa instância evolutiva, dessas mentes angélicas e crísticas. Portanto, Jesus está neste ponto, e o que essas mentes fazem é justamente a exteriorização do seu nível evolutivo. E, a propósito, nós recorremos também ao nosso mentor querido André Luiz, que disse em Nos Domínios da Mediunidade: o universo é a exteriorização do pensamento divino. Com emoção, com agradecimento a todos os nossos mentores, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja.